Boa tarde, Denizar. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos que acompanham esta live da Comunhão Espírita de Brasília. Boa tarde a todos. Nossos Seja- votos de muita paz. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais um programa Pinga Luz com o nosso professor, cientista social, nosso querido Denizar. Hoje o tema da nossa live é solidão, solitude e espiritualidade. Com o nosso querido Denizar. Então, Denizar, te passamos a palavra. A gente teve uns probleminhas técnicos aqui, já passamos rapidamente a palavra para aproveitar bem o tempo. Seja Ok, muito bem-vindo. Cláudia. Muito obrigado. Então, nós vamos começar a nossa live de hoje, antes mesmo até da prece, realizando uma leitura do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, sobre a lei de sociedade. E no tópico 2 temos vida de isolamento e voto de silêncio. Como nós vamos falar hoje sobre solidão, solitude, identificar as diferenças entre as duas vivências e perceber como a espiritualidade está presente tanto na solitude quanto na solidão, perceber o modo pelo qual a espiritualidade responde nas duas situações, nós escolhemos ler o tópico do Livro dos Espíritos, Vida de Isolamento, Voto de Silêncio, né? Nós sabemos que o Livro dos Espíritos é essa obra que lembra a dialética socrática, a dialética hegeliana, quando Kardec fazia perguntas aos espíritos sábios, e poucos imaginam que o texto do Livro dos Espíritos é um texto dinâmico, porque resulta de uma tese, que é a pergunta de Kardec, de uma antítese, que é a resposta dos espíritos, e de uma síntese, que é o conjunto da abordagem com os comentários do Kardec. Então, Kardec pergunta na questão 769 do Livro dos Espíritos sobre vida de isolamento, sobre esse voto de silêncio que diversas tradições religiosas praticam, inclusive o cristianismo. Então, Kardec pergunta assim: compreende-se que, como princípio geral, esteja a vida social na natureza. Como, porém, todos os gostos estão na natureza, por que o gosto do isolamento seria condenável, desde que nele o homem encontra uma satisfação? Satisfação egoísta, respondem os espíritos. Também há homens que encontram satisfação embriagando-se. Aprovais isto? Deus não pode ter por agradável uma vida que se condena a não ser útil a ninguém. Na 770, Kardec volta a perguntar: que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta, para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Os espíritos, então, respondem: duplo egoísmo. E na 770A, Kardec volta a perguntar: mas se esse retiro tiver por fim uma expiação pela imposição de penosa privação, não será meritório fazer mais bem do que se fez mal? É a melhor expiação. Evitando o mal, ele cai num outro mal, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, com essas três questões, a gente abre a nossa reflexão dessa tarde sobre o tema que vamos abordar. E antes de começarmos a nossa palestra, vamos convidar a todos os amigos que têm participado conosco nas lives da Comunhão Espírita de Brasília, tanto no Brasil como em outros países, todos possamos agora nos dar ao direito desse momento de solitude, que é a prece. Esse momento de recolhimento espiritual,
esse momento de quietude interior. Então, repousemos nossos olhos, nossas pálpebras, aquietemos o nosso mundo interno, ofereçamos a nós mesmos este direito natural, social e profundo, este grande direito espiritual de nos recolhermos, de fazer silêncio na arena do ego, das conflitualidades tormentosas, para fazer contato conosco mesmo, para permitir-nos escutar a divindade que mora em cada um de nós. Assim possamos dizer: Criador de todo o cosmos, autor do céu e da terra, autor das estrelas, das galáxias, do orbe planetário e das leis que governam o universo. Criador, nós te agradecemos, consciência cósmica, pelo nosso planeta, pela estrela que nos ilumina. Agradecemos, Criador, pela diversidade da vida, pela sociodiversidade do planeta, pela fauna, pela flora, pelas montanhas, pelos oceanos e rios. Agradecemos, Criador, pelo tempo que nos concedes a serviço da evolução. Agradecemos pelas existências que se foram na grande romagem evolutiva. Agradecemos, Criador, pela reencarnação que nos destes, porque viemos da transcendência, mergulhamos novamente na imanência. Agradecemos por isso. Agradecemos, Criador, pela tua eternidade conosco compartilhada, transformada em imortalidade sem fim. Por isso agradecemos. Agradecemos, Criador, pelo dia de hoje, dizendo muito obrigado por mais um dia que se foi, que está presente conosco neste fim de tarde. Obrigado pela saúde física, pela ausência de dor, pela saúde mental. Muito obrigado, Criador, pelos anos que se foram, pelos anos que virão, pela paz que sentimos, por aqueles que nos amam e conferem sentido, estímulo à nossa existência. Muito obrigado por este trabalho que juntos e reunidos realizamos. Pedimos à consciência cósmica que nos conceda, por acréscimo de misericórdia, a sublime presença dos Espíritos sábios, que eles venham e que eles se espalhem, visitando os lares, as casas, a vida dos nossos irmãos, que conosco compartilham esta hora de estudo e de oração. Que os bons espíritos estejam conosco, que o espírito nobilíssimo de Adriana de Jesus esteja presente e nos ampare, e que todos em sintonia possamos aprender juntos sobre as grandes questões existenciais da solidão, solitude e do suporte da espiritualidade. Que haja muita luz em nosso espírito, muita paz em nosso coração, hoje, agora e sempre. Meus amigos, então, finalmente vamos dar início, propriamente dito, falando a reflexão que faremos na tarde de hoje, né, sobre o tema solidão, solitude e espiritualidade. É importante que compreendamos inicialmente que a solidão é um fenômeno emocional, psicológico, que está ligado à falta, né?
Solidão está ligada à falta de outros, à falta de alguém específico. Resulta de falta. A solidão vem daquilo que os vínculos dos outros conosco são capazes de promover. Portanto, suspenso esses vínculos, o estado de solidão está associado à ausência. É essa angústia da ausência, que pode ser de um outro específico. Pode ser a solidão resultado da perda de um ente querido. A solidão que resulta, no caso, da perda de um ente querido pela travessia da desencarnação. Pode ser a solidão que resultou da dissolução de um relacionamento de natureza conjugal, afetiva. A solidão resulta sempre da falta de um outro específico. E nós vamos ver ao longo da palestra, tanto maior ela se apresenta, quanto menos enriquecida se encontra a nossa vida interior. Quanto menos cultivamos a vida interna, tanto mais acendrada e dolorosa, e de consequências emocionalmente nefastas, é a solidão. Então, nós temos a solidão como uma falta, como uma quebra de vínculos, como uma suspensão da presença desses outros significativos na vida de cada qual, de cada um. A solidão é este fenômeno psicológico que costuma ter uma característica devastadora, que os psicólogos e psicanalistas o associam o estado de solidão à melancolia, a sentimentos de angústia, a neurose da angústia, aos sofrimentos resultantes da ausência significativa. Essa ausência significativa gera solidão. Mas existe também uma solidão estrutural, que é estudada por Lacan na psicanálise, que é o modo como o que ele chama de grande outro se inscreveu no nosso inconsciente. Nós vamos explicar isso facilmente. Ao longo da nossa história de vida, nós vamos sendo constituídos na relação e pelas relações primeiras e primárias da nossa história, que é a relação em família. O impacto que a presença paterna, materna, ou a sua ausência, o modo como os pais e os irmãos, o modo como as relações familiares se inscrevem, são interiorizadas, atravessam a formação profunda desse sujeito recém-reencarnado, cuja bagagem já é trazida pelas existências passadas, mas a família vai inscrever-se. Os pais vão deixar a sua marca simbólica no inconsciente deste filho. Vão deixar a sua presença constituindo essa subjetividade. E conforme seja a natureza desses vínculos na infância, conforme seja a estabilidade do vínculo afetivo, conforme seja o caráter saudável de entrega, de presença, de constância e de permanência, de atenção e cuidado, ou o oposto disso, a inscrição no inconsciente desse sujeito que é uma criança e que não é uma tábula rasa. Essa criança, esse espírito reencarnado, não é definitivamente uma tábula rasa. Não é um livro em branco, como chegou a imaginar Jean-Jacques Rousseau. É um livro que traz arquétipos. É uma estrutura complexa que traz vivências antigas, ancestrais, que traz experiências pretéritas, e que vai ser reescrita. A marca simbólica dos pais, ela é muito importante. E ela vai inscrever no inconsciente da criança que tornar-se-á uma adolescente
que amadurecerá na direção do adulto, ela vai ter a marca do modo pelo qual essas relações se estabeleceram na infância. Na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, no desenvolvimento ontogenético e psicológico desse novo sujeito. Então, os psicólogos e psicanalistas estudam que muitas pessoas chegam na fase adulta e começam a ruminar estranhas solidões. Aquela solidão que o indivíduo aparentemente não deveria tê-la, porque ele está em meio a grupos perante os quais e face aos quais ele não consegue identificar-se. Então, nós temos agora uma ponte com a questão da solidão e do grupo. Um dos mecanismos pelos quais o ser humano quebra o regime de solidão é o sentido de pertencimento. É o pertencer a grupos, ao grupo escolar, ao grupo de colegas, de amiguinhos da escola, ao grupo de jovens, ao grupo na igreja, no templo religioso, ao agrupamento esportivo, ao grupo de natureza do entretenimento, quaisquer que sejam os grupos. Quando o indivíduo teve uma formação que está aberta ao vínculo com o grupo, ele, ao invés de sentir-se isolado, estigmatizado, solitário, excluído, ele faz uma abertura para a convivência em grupo. E essa relação com o grupo constituirá um vínculo de pertencimento. Ele se sentirá pertencendo àquele grupo, pertencendo a um agrupamento esportivo, a um time de futebol, a uma igreja, a um grupo de jovens, a quaisquer que seja o grupo. Ele vai vincular-se. Como ele desenvolveu relações primárias saudáveis, ao invés de apartar-se e desenvolver sentimento de solidão, mesmo estando próximo ao grupo, ele vai vincular-se. É claro que terá também as respostas de grupo que são capazes de excluir pessoas, que são respostas de natureza preconceituosa, excludente, intolerante, seja de gênero, seja de raça, seja de classe, seja de preconceitos, quaisquer que forem. Mas existe uma coisa no indivíduo que é o modo como o inconsciente dele foi estruturado, como a infância dele se desenvolveu, para ele abrir-se ao contato com o outro ou fechar-se. Isso é a passagem da infância para a adolescência no vínculo com os grupos. Então, esse sentido de pertencimento, ele é absolutamente primordial. E nós vivemos em uma época, estranhamente, em que a solidão, ao invés de diminuir, aumenta. Os estudos realizados do ano 2000 para cá, na área da psicologia, da saúde mental, da psicologia social, sobre o fenômeno do aumento da sensação de solidão, é curiosamente contrastante e, paradoxalmente, acompanha o desenvolvimento daquilo que a gente chama de sociedade em redes sociais, vida social em grupos virtuais. Então, nós temos hoje uma existência aparentemente enriquecida pelas redes sociais, pelo contato permanente online, e, no entanto, as pesquisas mostram que as pessoas estão se sentindo cada vez mais solitárias. E essa solidão é uma solidão espalhada na rede. Porque as redes sociais, elas costumam desenvolver uma espécie, aquilo que os especialistas chamam de um simulacro da verdadeira experiência de contato. Ela cria um simulacro de proximidade, simulacro de intimidade, simulacro de pertencimento. Ela simula, mas ela não realiza. Porque ali a conexão está ligada a estereótipos, está ligada a aparências de natureza social, está ligada muito à persona, aquilo que o indivíduo projeta no imaginário dele e do coletivo. Então, esse vínculo de natureza virtual, infelizmente, ao invés de estar gerando proximidade, vínculo de pertencimento, quebra da solidão, tem gerado uma situação que aparenta o contato, mas que não realiza. Então, as pessoas estão se sentindo muito sozinhas. E a solidão é um fenômeno
que vai acontecer, sobretudo na vida urbana das grandes cidades. A solidão é aquele estado em que o indivíduo não se vincula, não se conta, não se comunica. Ele não consegue estabelecer um vínculo enriquecido, um vínculo saudável, um vínculo criativo, um vínculo participativo, em que ele se sinta protagonista desse vínculo, em que ele é o protagonista do vínculo, em que ele se sinta verdadeiramente conectado àquele ambiente. Então, você tem uma solidão nas grandes cidades, nos meios urbanos, estimulada muitas vezes por esse estilo de vida que para o mercado e a sociedade de consumo interessa, porque cada um vai morar no seu apartamento, vai alugar um imóvel, vai morar sozinho, e ao cultivar o hábito ou o estilo de vida de morar sozinho e de estar a sós, enfrentará agora a necessidade de um outro polo, que é o segundo aspecto dessa palestra, que é a solitude. Observe. Então, nós temos muitas vezes uma vida psicológica devastada pela solidão, estimulada por esse mercado a quem interessa que cada um esteja no seu apartamento pequeno, funcional, tenha a sua geladeira, o seu computador, o seu automóvel, e tenha uma vida solitária. Só que aí, perante essa solidão, perante essa crise de vínculos que é tão típica da sociedade contemporânea, em que nós temos uma sociedade de massas, das multidões, aparentemente efervescentes, mas que os vínculos são frágeis, são tênues, são superficiais, parece não completar uma comunicação adequada e parece não aprofundar relações. Tudo é muito descartável, tudo é muito breve, tudo é muito superficial. E dentro dessa superficialidade explode a solidão. E a solidão, nós sabemos, é a base para estes sentimentos que migra para a angústia, que migra para a melancolia e que deságua na depressão. Não é? Nós sabemos, claro, que a natureza humana, a condição humana, ela é gregária, isso é básico. O ser humano viveu para o pertencimento. O ser humano evoluiu, né? O sapiens sapiens evoluiu para o pertencimento social. E ele se constitui como sujeito individual e coletivo, sempre pertencendo a grupos, a identidades, a valores e a projetos coletivos. Esse sentido de pertencimento está sendo perdido porque nós estamos vivendo a era em que o indivíduo tem a sensação, porque ele tem 5.000 seguidores, outros têm 1 milhão de seguidores, ele tem a sensação de estar inundado de contatos. E esse contato virtual tem se demonstrado precário, incompleto, aparente e gerador de enorme estado de solidão. Então, a solidão é um fenômeno devastador quando ela se instala como base de angústia, quando ela manifesta essa ausência que o indivíduo sente. A ausência, claro, que vai se manifestar e se materializar como a ausência do cônjuge, a ausência de afeto, a ausência do filho, a ausência da mãe, a ausência do parente, a ausência de amigos. E essa ausência vai se tornando devastadora e gerando uma situação de muito sofrimento na chamada falta, sofrimento de angústia, neurose de angústia, solidão de angústia. Então, esse estado foi estudado muito pelo Freud e ele é devastador em a mente humana. E como é que se pode vencer a solidão? Observe que nós vivemos uma era em que o indivíduo é o grande protagonista. No passado, nós tínhamos a força da chamada consciência coletiva, né? Um grande sociólogo, cujo nome é Émile Durkheim, francês, que escreveu um livro sobre o suicídio, Le Suicide. Ele analisou a importância da consciência coletiva como uma espécie de estrutura que protege os indivíduos quando os indivíduos estão nela integrados. Então, em uma dada faixa evolutiva, o indivíduo que consegue se conectar
a um coletivo, participando de um projeto, de preferência um projeto solidário, de cidadania, de ação social, de participação no mundo, sentindo-se protagonista, né? Porque o ser humano é um ser no mundo, e ele pode se sentir objeto desse mundo ou sujeito nele. Ele pode se sentir protagonizando e participando em um processo coletivo. Então, Emile Durkheim, ele descreveu vários tipos de suicídio, inclusive o suicídio anômico, que é quando o indivíduo perde a relação com as normas coletivas. Na crise das normas sociais, ele se desconecta com a consciência social, porque não há normas que o guiem de natureza coletiva. É o suicídio anômico. Ele chamou o outro de suicídio heróico, também deu o nome de heróico, porque era o kamikaze do Japão, é o suicídio do fundamentalista islâmico, que ele está tão integrado à consciência social e ele se torna fanático e obediente a ela, né? Então, essa ideia da interação do indivíduo com a consciência coletiva é um aspecto sociológico da solidão. E hoje nós vivemos uma época em que os valores coletivos estão em crise. Você se pergunta assim, qual o projeto coletivo que eu faço parte? Qual é o meu, na dimensão de sujeito coletivo, quem eu sou? Eu faço parte do quê? Observe, aí quando os indivíduos fazem parte de um time de futebol, devotam a vida ao time de futebol, e parece que aquela integração de pertencimento ao time de futebol combate a solidão. Faz parte de uma igreja, de um templo religioso, de um partido político, tudo aquilo que recupera o vínculo contínuo, o vínculo social, o pertencimento em grupos, diminui o estado de solidão. Só que nós temos hoje a cultura da solidão, a cultura não da solidão, mas a cultura do individualismo, do protagonismo do indivíduo, da desconexão do indivíduo a projetos sociais, a projetos de natureza coletiva e a projetos de natureza espiritual. Isso é a solidão. É a marca do nosso tempo. Cada qual isolado em seu mundo e tentando viver como se fosse uma ilha isolada. Nós não somos ilhas, nós somos arquipélagos. Mas a sociedade contemporânea tem tentado estabelecer um estilo de vida da ilha, do isolamento, da perda e da quebra do vínculo de pertencimento. Então, esse é o fenômeno da solidão. Mas e o que é solitude, não é? Aí nós vamos ver agora que solitude é aquilo que nos protege da solidão. A solitude, ela sempre existiu. A solitude foi sagrada no Jardim das Oliveiras, lá quando Jesus convidou os discípulos para que estes orassem, ele estava em estado de profunda solitude, porque ele precisava fazer contato com a dimensão divina que nele estava. Ele precisava fazer contato com aquilo que ele chamava do Pai. E ele chamou os discípulos para constituírem a solitude da egrégia, que é a igreja no sentido primordial da palavra, a reunião dos crentes que oram. Ele convidou os discípulos para que orassem. Algumas horas depois, Judas chegaria com os soldados herodianos para prendê-lo. Jesus estava em estado de solitude. Solitude é esse estado absolutamente essencial para a mente humana, que é o momento em que, por escolha, enquanto que a solidão vem dos outros e vem da desconexão com o outro, e vem da ausência do outro, e vem da falta dos outros, a solitude é uma escolha, é um estado psíquico nobre. A solitude é autoencontro. É tudo que não temos hoje na sociedade contemporânea. É dar-se ao dever e ao direito de cuidar da própria vida interior. A solitude é buscar o silêncio que não se reflete apenas na ausência de palavras, na ausência de sons, que já é um primeiro passo, mas não é só isso.
O silêncio da solitude é o silêncio do recolhimento espiritual. Mas também esse silêncio e essa solitude será reivindicada pelos filósofos, que é o silêncio da reflexão. Momento em que o indivíduo consegue estabelecer um distanciamento entre o pensamento dele e a realidade cotidiana dele. Observe que nós vivemos, muitas vezes, em uma correria, em um automatismo de práticas cotidianas, em uma repetição sem fim do cotidiano, das rotinas, né? Um fenômeno que o Max Weber chamava de rotinização do cotidiano. Nós estamos mergulhados na rotinização do cotidiano e absorvidos nela. Na solitude, a gente quebra isso e estabelece um olhar de distanciamento, de reflexividade, um olhar de estranhamento sobre o que fazemos, para que na solitude nos perguntemos, afinal de contas, qual é o sentido da minha existência? Qual é o significado da minha passagem por este mundo? O que eu estou a fazer dos recursos que disponho, sejam eles de natureza temporal, material, tecnológica, social e familiar. Então, a solitude é o recolhimento para o contato consigo mesmo. A solitude é atravessar uma jornada que caminha muito além da persona, né? A persona sempre será o nosso papel social, a nossa identidade humana, a nossa identidade histórica, a nossa face externa da vida. Cada qual tem a sua persona, que é a sua imagem social, o modo pelo qual esta representação social é vista pelo próprio indivíduo, é a persona, é o seu papel social. Só que esse papel social ele se repete à exaustão na rotina. E quando nós não temos solitude, solitude é uma escolha. Solitude vem de nós, solidão vem dos outros. Solitude vem da capacidade de se reconectar com a dimensão de profundidade no si mesmo, no self, para fazer uma escuta, para fazer, de certo modo, uma autoanálise, para se perguntar sobre como a própria mente está funcionando e operando, para se perguntar sobre o sentido da existência, para estar em contato consigo mesmo. E isso exige silêncio, ausência de palavras, ausência de discurso, exige, eventualmente, um ambiente adequado para que o indivíduo se recolha e ele possa respirar no ritmo da consciência cósmica, para que ele possa perceber que a consciência cósmica está nele e que ele faz parte da respiração do universo, ele faz parte do hálito divino. Então, a solitude é um movimento de interiorização e ela tem um papel fundamental, porque todos nós vamos atravessar ao longo da vida os grandes desertos da existência. Ora, que desertos são esses? É o deserto das perdas. Quantas pessoas e famílias não esperavam as perdas que tiveram neste ano de pandemia, em que só o Brasil já conta mais de 190 mil pessoas que partiram. É o que chama, no senso comum, 190 mil mortos, 190 mil mortes, 190 mil que foram embora. Suas famílias e eles próprios não esperavam que isso acontecesse, porque ninguém acredita, a princípio, que esse vírus vai chegar na vida da própria pessoa, a não ser quando chega na família dela ou quando chega nela própria. Tende-se, tal é o medo e o pânico, a descrer, a não acreditar, porque isso é uma fuga psicológica da realidade. Então, esse sofrimento, esse deserto da perda de um ente querido que não se esperava, né? Porque na visão normal da vida social, uma pessoa muito idosa, é claro que se sabe da probabilidade dela ir primeiro que os mais jovens, apenas a probabilidade. Pessoas jovens se foram, pessoas idosas ficaram, pessoas idosas se foram,
Mas esse sofrimento atroz para a família, sobretudo a família que não conseguiu desenvolver uma formação espiritual, a perda do ente querido, né? Ela é sempre devastadora, ela sempre gera sofrimento. E ela vai gerar tanto maior sofrimento, quanto maior for o nosso estado de solidão e não de solitude. Na solitude, né, já dizia um indivíduo absolutamente culto, que foi senador aqui no nosso Congresso Nacional, e já se foi, Arthur da Távola, apaixonado pela música clássica, dizia ele, junto com Emmanuel Kant, junto com Carl Gustav Jung, e junto com o próprio Jesus, ele dizia: quem cultiva sua vida interior vive solitude, mas não vive solidão. Quem cultiva riqueza interna vive solitude, mas não vive solidão. Porque a solitude ela é absolutamente necessária. Nós temos que aprender a ficar a sós sem sentir solidão. Nós temos que aprender a nos autoabastecer pela vida interna. Até porque, um dia, outros partirão, nós partiremos, e muitas vezes o indivíduo é levado, seja na idade mais avançada, seja por esta ou aquela situação, a não poder, por algum tempo, privar da proximidade afetiva de pessoas significativas. E, ao longo da vida, ele vai enfrentar desertos. O deserto das perdas, quando o indivíduo trabalhava muito tempo numa organização e ele perde aquele vínculo profissional. Quando vem a perda de um ente querido. Quando alguém se vai em um relacionamento de natureza afetiva. Essas perdas são enfrentadas de um jeito na solidão, de outra na solitude. Quem cultiva a solitude está preparado para autoabastecer-se, para autorreferenciar-se e para saber que os outros são muito importantes, mas que todos os outros dispõem das suas próprias vidas e poderão partir desta ou daquela maneira. E cada um precisa ter aprendido a desenvolver esse estado de solitude. Esse estado de solitude que os místicos vão empregá-lo buscando o isolamento da montanha, o isolamento da caverna, o isolamento do ambiente da floresta, da natureza, para meditar, não é? Para se interiorizar, porque solitude é interiorização. E a sociedade contemporânea perdeu essa habilidade, perdeu a competência de fazer contato com o eu profundo, com aquilo que o Dr. Carl Gustav Jung chamava de self, que é essa interiorização que nos dá força interior, essa interiorização que é resultado do cultivo da vida interna. Ouve-se boa música, põe-se o corpo em estado de relaxamento corporal, suspende-se as atividades da rotinização, das rotinas, suspende-se a corrida na direção de busca de coisas, suspende-se até o contato social e o vínculo naquele momento presencial com os outros, para cultivar a solitude, a autorreflexão, o autoconhecimento e, naturalmente, os estados meditativos. Imaginem vocês como o estado habitual da mente humana é absolutamente precário. Muitos de nós estão, nesse momento, conectados à live, mas está pensando, ruminando fenômenos, experiências do passado, sejam elas experiências de um passado recente, do que tivera ocorrido ontem, experiências da juventude, lembrando de coisas da infância, estão projetados em preocupações de futuro, preocupações do futuro, preocupações que projetam a mente a um estado do futuro, e essa flutuação entre passado e futuro, essa dificuldade de focar-se no presente, é falta de cultivo da vida interna. Então, a nossa vida interior ela tem que ser cultivada através da solitude. É preciso ter momentos de solitude, porque quem cultiva a vida interior
está muito mais preparado, aberto, disponibilizado à relação com o outro e não sentirá a solidão na presença ou na ausência do outro, porque foi capaz de descobrir essas zonas profundas de contato com a alma humana. Então, muitas pessoas estão, às vezes, em uma festa, e a festa está animada, as pessoas estão sob estimulantes dessa ou daquela natureza, da música, outros do álcool, outros da dança, outros da festa, da diversão, da conversa ligeira, e nenhuma delas, algumas delas, não estão se sentindo senão sozinhas. E elas estão mergulhadas em um coletivo que está a comemorar uma festa. E elas estão se sentindo solitárias, às vezes não têm coragem de falar, não têm a capacidade de manifestar que elas estão se sentindo sozinhas. E isso é uma dificuldade de contato que está dentro do indivíduo e que somente o cultivo da vida interior vai ser o remédio. A solitude vai gerar remédio contra a solidão. A solitude é um movimento de interiorização, em que nos abrimos para nós mesmos, para fazer contato com os nossos afetos, com aquilo que nos afeta. Tudo que nos afeta são os nossos afetos. Se um animal doméstico nos afeta, ele é do mundo afetivo nosso. Se o vizinho, se o companheiro, se a esposa, se o marido, se o filho, se o parente, se o colega de trabalho, se os fenômenos da natureza, tudo que nos afeta constitui nossos afetos. Esses afetos poderão ser construtivos, vinculantes, alegres, saudáveis. Tanto mais nós cultivamos solitude, capacidade de fazer contato consigo mesmo, capacidade de fazer contato com as zonas divinas do nosso ser. Dê o nome que você quiser a isso. Chame isso de arquétipos, como o Dr. Carl Gustav Jung chamou. Chame de individuação, como a psicologia analítica de Jung chamou. A necessidade de ir além do ego e fazer contato com o self é individuação. O self é aquilo que emerge da solitude. É um desenvolvimento interno. Se nós passarmos a vida inteira tocando apenas na persona, a persona ela é precária e frágil. A persona quer a juventude e evitar a velhice. A persona quer a permanente festa e os sons estridentes. A persona quer o prazer e evitar a dor. A persona, que é a nossa dimensão externa da vida, ela quer os estímulos agradáveis, evitando os estímulos aversivos. Só que a vida não escolhe. A vida nos coloca para atravessar desertos. Desertos de solidão, desertos de privação econômica, privação financeira, privação afetiva, privação espiritual, privação de saúde. A vida nos coloca perante os desertos. E somente chegarão ao oásis que nos descende, que vai descendentar, né? Quer dizer, que vai saciar a sede de vida interna, a sede de afeto, quem cultivou antes disso a sua vida interior. A maioria de nós atravessa as tempestades da vida, as privações, o sofrimento. Esse sofrimento da pandemia agora, cada um está atravessando de uma maneira. Cada um está atravessando com os suportes internos que tem. E se nós meditarmos, veremos que o mundo inteiro foi convidado à solitude, porque nós estávamos vivendo no extremo oposto, na solidão. Nós estávamos em 2013 com 370 milhões de pessoas sofrendo de transtorno depressivo. 2013, se você pegar a estatística de 2020, já passou de 500 milhões. Nós estamos vivendo uma era de adoecimento psíquico, de aumento dos casos de suicídio entre jovens, de suicídio entre pessoas adultas de todas as faixas etárias, da desistência da vida, que conta 1.700.000 pessoas ano. Então, isso tudo é solidão, isso tudo é sofrimento emocional, e é, curiosamente, a ausência da solitude, porque a solitude não. A solitude é o preparo para a solidão. A solitude é autoconhecimento.
que poucos sabem que a doutrina espírita recupera, junto com Sócrates, junto com Jesus, ao lado de Immanuel Kant, ao lado da psicologia analítica, recupera o significado do autoconhecimento, do autoencontro. É preciso marcar um encontro conosco mesmo. Quem está na turbulência emocional precisa parar, precisa marcar um encontro consigo. Não adianta marcar encontros de festas coletivas, que agora todo mundo está querendo, né? Todo mundo querendo ir para a festa sem poder, todo mundo querendo a vida social sem poder, com o vírus se espalhando pelo mundo, e o estado de solidão aumentando. Não adianta fazer a pauta do encontro social se a pauta do encontro consigo próprio não tivesse sido feito antes. É por isso que as pessoas vivem festas e se sentindo vazias, fazendo contatos intensos com a coletividade e se sentindo arrasadas emocionalmente, fazendo uso de álcool excessivo, de drogas, de substâncias psicoativas, de todo tipo de estímulo para suportar a vida. Tudo por falta de solitude. Solitude é escolha. Solitude é autoconhecimento, é autoencontro. É fazer o que está no livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para que o homem combata as más inclinações e resista à atração do mal? O sábio Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Era o próprio Sócrates que constituía a falange dos espíritos sábios, que respondia a Kardec. Ele respondia lembrando o ensinamento que ele leu no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecereis aos deuses e ao universo. Então, solitude é esse estado de autoencontro, de autoconhecimento, esse estado de autoiluminação, esse estado que a psicologia analítica do Dr. Carl Gustav Jung chama de individuação. É preciso cumprir a tarefa da individuação, fazer o dever de casa de individuar-se, de sair das multidões e de integrar-se em sociedade, porque na riqueza interna que já tivermos constituído e construído. Então, solitude é uma escolha, é um momento de reflexão, é um momento de escutar uma boa música, de desacelerar emoções, de esvaziar palavras, de sair da consciência discursiva. A maioria de nós só conhece a consciência que opera por palavras, que é a consciência discursiva. Mas existem níveis de consciência, que é a consciência meditativa, a consciência do silêncio, a consciência da prece, a consciência do si mesmo, em que estamos praticando solitude quando fazemos a viagem do autoencontro. Marque um encontro consigo mesmo. Agende para você mesmo, porque o mundo inteiro foi convidado a isso. Essa pandemia, ela é o convite planetário, o convite da consciência cósmica para que parássemos tudo. A civilização não ia bem. O livro dos Espíritos é claro. A civilização que aí está é incompleta. Desenvolveu-se materialmente, mas não se desenvolveu espiritualmente. E, de repente, quando a civilização entrava em colapso, em um ponto de mutação, como diria Fritjof Capra, quando o mundo parecia colapsar nas suas emoções, no seu comportamento não civilizado, na sua barbárie da violência, um agente invisível, um agente que não pode ser visto a olho nu, um micro-organismo se espalhou pelo planeta e nos colocou todos em casa, todos distantes da vida social, como a dizer que era hora de fazer solitude, de fazer interiorização, de praticar autoconhecimento e de fazer contato consigo mesmo. Então, nós deixamos aqui a ideia de que a espiritualidade é a base da solitude, porque é claro que o materialismo não apresenta respostas. O materialismo não nos dá condições, não é? Imagina o mecanicismo da ciência moderna, que diz que nós somos um epifenômeno
de átomos, moléculas, que nós somos um efeito epifenômeno do cérebro, e muitos acreditam nisso, que o ser humano é a máquina cerebral. Não, o cérebro é hardware. Nós somos o software que põe em funcionamento o hardware, o espírito que põe em funcionamento o cérebro. Então, esse contato espiritual, a espiritualidade é a base da solitude. A espiritualidade é a base da autoconsciência, porque ela faz com que nos vejamos de maneira integral, holística. Nós somos um todo. A consciência cósmica está em nós. Existem níveis de consciência superiores à consciência precária, que é essa que vive no presente, lamentando o passado, que é o que a maioria de nós faz, fica ruminando o passado o tempo todo, ou projetada na angústia do amanhã. Projetada em um futuro que está por vir. Projetada numa preocupação de um dia que não se deu ainda, né? Jesus já dizia: cada dia basta o seu mal. Viva o presente. Viva o agora. A doutrina budista diz: carpe diem, valorize o seu dia. Valorize esse momento. Esteja só aqui e agora. E quando estiver a sós, cultive a espiritualidade. Cultive a oração, cultive a meditação, medite. Meditar é esvaziar a consciência de palavras. Meditar é fazer contato com a consciência pura. É fazer contato com aquilo que Jesus procurou fazer no Horto das Oliveiras, quando em prece aguardava a sua prisão, julgamento e crucificação. Essa interiorização é o tema da solitude. Essa interiorização tem base na espiritualidade. Quando perguntado sobre onde estava o reino de Deus, Jesus disse: ficai sabendo que o reino de Deus está dentro de vós, porém ele é um tesouro oculto que deveis descobri-lo. Com essa reflexão, nós queremos encerrar essa primeira parte e nos minutos que restarem ainda nos colocar à disposição, convidando a esse grande despertar. O despertar da solitude, o despertar da interiorização, o despertar do contato com os nossos afetos, com aquilo que genuinamente nos move, para nos perguntar para onde estamos indo, como estamos ou não preparados para enfrentar os desertos da vida e para estar em estado de meditação, de autorreflexão e de autoconhecimento, para atravessar todos os ciclos do desenvolvimento humano e poder, na unidade com o Pai, no cultivo da consciência cósmica, que está dentro de nós, que essa centelha divina, que essa consciência cósmica que está em tudo e todos, despertar o estado de solitude, de autoencontro e de autoiluminação. E para falar de despertar, vamos terminar nos albores de um ano novo, né? Essa é a última participação nossa dentro da Comunhão Espírita, a partir da Comunhão Espírita de Brasília, no Pinga Luz, é o último Pinga Luz de 2020. E para que pensemos um 2021 com maior solitude, com maior recolhimento, com maior despertar espiritual, com maior autoencontro, com a escolha, a capacidade de escolher por si mesmo, por encontrar-se consigo, por fazer uma agenda com a própria alma, com o próprio eu, auto-encontrar-se, despertar, fazer a individuação junguiana, cumprir a missão do self, desenvolver a riqueza interior e despertar, digamos assim, nesse estado de iluminação e solitude que a doutrina espírita nos proporciona, digamos, desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho. As belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças, segue a oração. Sendo a vida na terra passageira, se caminhas para a libertação, esquece as ofensas, perdoa, segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração
o divino amigo Jesus. Que ele nos abençoe, que ele nos conceda a oportunidade de solitude, de autoconhecimento, de autoencontro e de despertar espiritual em nossa vida. Muito obrigado. Aqui já deixamos os melhores votos para um 2021, com vacina para todos, com muita saúde, com retorno para breve das atividades sociais e de pleno aproveitamento desse período de imposição de estado de recolhimento para que o transformemos em rico estado de solitude, autorreflexão e autoiluminação. Eu vou me colocar à disposição, se tiver alguns minutos ainda, para responder as perguntas que, porventura, estiverem conosco. Então, Denizar, a gente entrou um pouquinho mais tarde, a gente vai uns minutinhos ainda, porque a gente tem umas perguntinhas aqui no chat. Vamos fazer aqui as duas principais. A da Dalde Oliveira, que teve bastante participação aqui no chat. Ela nos fala o seguinte: professor, você acha que conseguiremos recuperar esse mundo de solidão vividos numa sociedade materialista? Qual a sua sugestão para mudar tudo isso? É uma questão bem ampla, né? E bem complexa. O Freud dizia que enquanto a nossa neurose pessoal fica adaptada, bem acomodada, nós não buscamos ajuda. Mas quando ela se impõe em sofrimento, não temos outra alternativa senão buscar a mudança. E a alternativa, a saída para isso, né, está sendo nos apresentada nesse movimento global que nos impôs isolamento. Isso implicará em mudanças em todas as esferas. É uma mudança sistêmica. Instituições mudarão. Famílias repensarão valores. Os educadores terão que olhar com maior atenção para essa necessidade do ser humano de interiorização. Porque não há outro caminho. Quem dizia o doutor Carl Gustav Jung, quem olha para fora sonha, projeta às vezes a própria sombra, né? A gente tira do nosso coração uma sombra e projeta no outro, no mundo externo. Mas quem olha para dentro acorda, desperta. E a humanidade está sendo convidada para esse olhar interno. E é muito interessante, porque essa proposta você não precisa ser religioso, não precisa ser espírita, não precisa ser budista, não precisa nem acreditar necessariamente em nenhuma religião. Basta perceber que existe uma zona mais profunda, que nós chamamos de zona ontológica, que é do ser enquanto ser, é daquilo que é. E aquilo que é em transformação, mas é na sua estrutura fundamental, na sua essência. Então, as mudanças serão sistêmicas. E eu acredito que todas as esferas de vida serão impactadas. E nós vamos começar a olhar com muito maior atenção para os nossos afetos, para as nossas emoções, para os nossos vínculos. Vamos aprender a distinguir melhor quais são os vínculos mais importantes. Vamos aprender a cultivar mais o presente, a ter relações mais saudáveis e a desacelerar, não é? Porque um dos problemas dessa civilização contemporânea é que ela vive numa aceleração, resultado de uma coisa muito bem identificada nas ciências sociais, que é o produtivismo, né? Todo mundo sendo chamado a produzir coisas, gerar riquezas e apresentar em resultados, né? Na sua performance profissional, na sua performance pessoal. Essa busca por resultados, às vezes, ela se torna uma coisa sistemática, descontrolada, uma coisa que ganha existência própria. O indivíduo não nota que ele entrou no sistema e está rodando o sistema para que ele se torne uma pessoa acelerada, produtiva, até a hora que ele colapsa. E eu acho que a humanidade colapsou, a humanidade está sendo convidada a rever valores, uma nova civilização há de vir, chamemos isso de mundo de regeneração, chamemos isso de ponto de inflexão da curvatura, né? Quando atingimos o auge de uma civilização que agora se esgota, é o ponto de mutação de Fritjof Capra. Há uma saída.
E todas as saídas passam pelo movimento de interiorização. Nós vamos encontrar esse caminho, nós vamos praticar esse processo de interiorização e nós vamos mudar instituições, cultura, valores, família, ambiente de trabalho organizacional para atingir essa meta. Então, acredito plenamente que a saída é a interiorização. É voltar àquilo que os sábios pregaram e ensinaram por milênios. Existe uma consciência búdica, existe um self, existe uma zona ontológica, existe aquilo que Immanuel Kant chamava de fundamento autárquico, chamava de imperativo categórico. Há um imperativo dentro de nós. Esse imperativo fala da alma, fala da imortalidade, fala da ontologia, fala do ser enquanto ser, e não de uma manifestação provisória da vida que se encerra com a morte corporal, mas que não encerra o ciclo do desenvolvimento humano. Eu acredito que vamos sair melhores e eu acredito que só tem um caminho. A interiorização para que nós transformemos, para que nós tenhamos tomada de consciência. Fala-se tanto hoje em tomada de consciência já, né? Tomada de consciência ecológica, social, ambiental, consciência emocional. É preciso tomar tomada de consciência e tomada de consciência espiritual. Viagem para dentro, que faz a interiorização e que só a solitude permite. Você não vai fazer isso na rotina, no dia a dia, na rotinização, na correria. Não fará. Você fará quando você se recolhe. A humanidade está sendo convidada a se recolher para se transformar e se transformar para ser mais feliz. Esse assunto é sensacional, né, Denizar? A gente tem pouco tempo, mas assim, tem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui rapidinho, do Cacá Gonçalves, que ele pergunta por que a humanidade está tão rebelde ainda? Seria uma obsessão coletiva? O conceito de obsessão coletiva, ele precisa ser empregado com muito cuidado, né? Porque isso implicaria numa ideia que um grupo, um coletivo estivesse sendo assediado, no sentido espiritual do termo, por um coletivo espiritual, né? Isso aconteceu em alguns momentos da história da humanidade. A gente pode dizer que houve uma hipnose coletiva durante a prevalência das doutrinas nazistas e fascistas entre 39 e 45, na década de 1930, na Europa, na Alemanha, na Itália, em que houve uma espécie de uma hipnose coletiva com ideias muito destrutivas e ideias que faziam as pessoas recuarem ao passado, né? O mais escandaloso do nazifascismo é que ele fez a humanidade recuar antes do Império Romano. O Império Romano foi mais justo e mais civilizado do que o nazismo de Adolf Hitler. Muito mais civilizado o Império Romano. Então, é uma hipnose que leva uma coletividade ao passado. Agora, falar de uma obsessão global, planetária hoje, né, é muito arriscado, até porque o mundo ele se tornou muito plural, né? E nós estamos muito influenciados por uma multiplicidade de ideias. O que se pode dizer é que há um momento, estava acontecendo um momento, né? Um momento de estagnação, um momento de letargia, em que estávamos repetindo atitudes, valores e comportamentos que estavam nos levando ao caos. E isso é fato, né? O caos estava instalado, e, sob certo aspecto, estava instalado nos números que revelam o caos do suicídio, o caos emocional, porque essa civilização ela não tem muita capacidade de cuidar da vida. Ela até cuida muito bem do corpo biológico, através de recursos tecnológicos, às vezes de uma medicina mais material, mas esse cuidado com a alma humana é algo muito mais complexo, envolve valores, envolve educação, envolve vínculo afetivo de qualidade, envolve uma qualidade de vida que as pessoas já estavam buscando e querendo. E eu acho que não é o caso de falar em obsessão coletiva, mas falar de uma letargia, de um estado em que a humanidade estava parada, vamos dizer assim, patinando no mesmo nível. E aí o Livro dos Espíritos fala disso, né? O Kardec pergunta por que de tempos em tempos a humanidade é abalada por eventos, por tragédias, por hecatombes naturais,
por fenômenos que a abalam, e os espíritos dizem, sempre que a humanidade está paralisada, estagnada, eventos ocorrem para acelerar-lhe o progresso. E aí eles comentam que determinados eventos fazem a humanidade evoluir, progredir, né? Em 1 ano, 2 anos, aquilo que ela levaria 100 anos. Não tenha dúvidas que a gente vai sair dessa pandemia necessitando de rever paradigmas que a gente precisaria de 50 anos, às vezes 40 anos para fazer isso. Então, em um tempo muito mais rápido, nós vamos ser levados, estamos sendo levados. Mas eu acho que não se trata exatamente de uma obsessão coletiva, porque aí seria uma coisa global, pelo menos do modo como eu visualizei a pergunta da pessoa, né? Eu acredito que é mais um estado, assim, de estagnação, de letargia, de paralisação, que a pandemia veio para que nós apontássemos novos rumos e saíssemos muito melhor dela. Cada um de nós vai conseguir sair do jeito que se respondeu a isso, mas vivendo um fenômeno que fazia muito tempo que a gente não vivia. A humanidade inteira está vivendo, ao mesmo tempo, solidariamente, ricos e pobres, brancos e negros, africanos e europeus, latinos-americanos, que somos nós, e australianos, de leste a oeste, norte a sul, nós estamos todos reconhecendo que, através de uma pandemia, a humanidade inteira está ameaçada de uma coisa que mexe com a nossa alma, que é a morte. Todo mundo está vivendo a morte ao mesmo tempo. A morte está batendo a nossa casa. Aquilo que o Espiritismo chama de desencarnação, que a sociedade chama de morte corporal, o que é a morte, está na frente da nossa casa. E o mundo inteiro está vivendo simultaneamente isso. A gente viveu isso na peste, na gripe espanhola, vivemos isso na pandemia da varíola no Brasil, vivemos isso em outros momentos. Mas, planetariamente, a peste negra na Idade Média. Agora nós estamos vendo uma pandemia que está nos colocando diante da necessidade de refletir sobre a morte. Estamos com a morte a nos visitar. E isso faz com que tudo mude. Todos percebam globalmente que somos muito frágeis, que a vida é muito breve e que essa travessia aqui precisa ser muito valorizada. É o carpe diem. Valorize esse momento. Valorize o que a pandemia está te colocando a viver. Faça o movimento que ela te pede. Busque a si mesmo, para que você esteja lá no momento pós-vacinação que virá. Se Deus quiser, 2021 será o ano da vacina. Estejamos todos em um outro patamar evolucionário, porque fizemos o movimento certo, o dever de casa, que há muito nos pedia a divindade. E, de repente, a consciência cósmica nos disse, agora é hora de recolher. É hora do mundo inteiro fazer a solitude. E fomos compulsoriamente levados à solitude, antes que a solidão nos esmagasse. Porque os cálculos estatísticos estavam dando conta que em 2025 nós teríamos 35% do gênero humano, dos seres humanos na Terra, sofrendo de transtorno depressivo, com a progressão geométrica que estava, 35%. Alguns dirão, não, mas a depressão aumentou agora na pandemia, aumentou, diminuiu, mudou, os transtornos são outros, mas todos estamos sendo levados a uma reforma, uma transformação, uma mudança. Do jeito que estava, não podia. Então, nós íamos chegar em 2025 com 35%. E não pense, isso é um dado da OMS. Os dados que eu estou dando aqui são científicos. Os senhores podem consultar nos relatórios da Organização Mundial de Saúde, que verão esses dados. 370 milhões de pessoas com transtorno depressivo. OMS, pesquisa, 2013. 1.700.000 pessoas praticando suicídio ano, 2015. Esses números foram aumentando cada vez mais. Todo tipo de transtorno espalhado, transtorno do pânico, transtorno bipolar do humor, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, fobias sociais, todo tipo de problema espalhado pela sociedade, feito uma praga psicológica. E agora, durante a pandemia, nós estamos tendo novamente, né, a recrudescência de algumas questões, que é isso, é o dever de casa, né? É a catarse. Mas é o contato consigo mesmo que nos levará à transformação. Então, Denizar, a gente não tem mais tempo, porque tem outro programa agora, né, que Matheus precisa sair daqui correndo. Nós pedimos que você faça uma prece para nós,
de encerramento. Agradecemos a todos que nos acompanharam durante esse 2020 de dificuldades, mas que foi sempre com muita luz que você nos trouxe a sua palavra iluminadora, e hoje a gente encerrou o ano com aquela chave de ouro. Sensacional essa live, muito obrigada, que Deus te abençoe e abençoe a todos que nos assistem, encarnados e desencarnados, tá, meu amigo? Um excelente 2021 para todos nós. Cláudia, eu quero começar te agradecendo, agradecer o modo fraterno, carinhoso, generoso, que você nos recebeu a todos aqui, e a mim em particular, e a todos nós. Muito obrigado a você, Cláudia, pela atenção, pelo carinho, pela presença de espírito. E que quero também agradecer a todos os amigos que nos deram a honra de estar nas lives da Comunhão Espírita de Brasília, aqui no nosso Pinga Luz, uma vez por mês. Dizer que prosseguiremos essa tarefa ano que vem. O ano foi específico, peculiar, fizemos de forma virtual, esse trabalho vínhamos fazendo de forma presencial no Auditório Bezerra de Menezes, e vamos prosseguir. E eu quero desejar a todos, antes da oração, um ano em que, conforme a permissão do alto e a nossa luta de toda a civilização planetária, que tenhamos vacina para todos, que tenhamos saúde para todos, e que todos sejam alcançados por esse novo momento de transformação, fazendo o dever de casa da solitude e vencendo a solidão. Um grande abraço a todos, um feliz ano novo para todos, uma passagem recolhida, porque não vai ser possível tanta festa social assim, mas seguros e confiantes que iremos para um momento melhor do que este. Vamos orar, feliz ano novo para todos, feliz ano novo para a Cláudia, para Mateus, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigado, Criador, pelo trabalho que realizamos juntos. Muito obrigado pela Comunhão Espírita de Brasília, esta grande instituição, esta casa de fraternidade e amor, que permaneceu no seu trabalho espiritual, apesar das dificuldades do isolamento social. Muito obrigado, Criador, pelo dia que se foi, pela noite que chega. Muito obrigado por este trabalho, pela saúde que dispomos. Pedimos por todos aqueles que partiram no dia de hoje e que foram alcançados pela desencarnação na grande pandemia do Covid-19, por todos os que partiram de volta à vida espiritual, por todos que reuniram-se nessa passagem, nessa travessia, na direção da imortalidade. Que a tua luz os envolva também aos que chegam, aos bebezinhos, aos que nascem no dia de hoje, e que a tua luz envolva o planeta terrestre, conferindo consciência, equilíbrio espiritual e paz ao coração humano. Que Jesus nos abençoe e que a paz do Cristo alcance a tudo e a todos no planeta Terra. Muito obrigada, Denizar. Se Deus quiser, até 2021. Obrigada a todos. Um grande abraço. Grande abraço, Cláudia. Obrigada.